dando sequência nesse raciocínio, né, do autoinconformismo, a gente falou da família, desse processo da sociedade, eu fiquei pensando aqui sobre esse mega pensene que você colocou. Invex, revolução consciencial. Você poderia fazer um paralelo assim dessa ideia de revolução consciencial para aqueles outros tipos de grupo que é comum também dos jovens se interessarem, que é para fazer uma revolução social. Por exemplo, vamos mudar a sociedade para melhorar a questão da ecologia, meio ambiente. Parece uma coisa positiva, mas às vezes tem um olhar também mais exterior do que intraconsciencial, né? Por exemplo, vamos mudar a sociedade devido à questão política ou à questão econômica, por causa das injustiças, né? E aí como que a Invex ela seria mais interessante do que isso? Por que você coloca que é um tipo de revolução e por que seria mais prioritária do que esses tipos de movimentos sociais? Certo. Então, quando a gente pensa assim numa revolução externa, né, tem até inclusive um artigo, e acho que até um verbete do professor Igor Moreno, que ele fala justamente isso, ele faz, agora eu não lembro exatamente o título, mas ele faz justamente acho que esse antagonismo entre a revolução, essa revolução, né, esse militarismo, né, essas coisas assim da militância, né? Militância nesse sentido, dessas revoluções externas de grupos políticos, né? Essas coisas ativismo. assim. Acho que é movimento estudantil que ele faz, contraponto. Né? Entre o movimento estudantil e a própria Invex, né? Ele tem um verbete e acho que artigo também que ele fala sobre isso que vale a pena dar uma olhada. Que inclusive, né, fala que é oposto, né? Que é contrário à técnica da Invex essa condição. Por quê? O que acontece? Esses ativismos, né, essas revoluções, ela está focada numa mudança externa. Né? Como se, por exemplo, a causa de tudo, né, isso vai contra o paradigma consciencial. Porque é como se a causa das coisas estivessem no externo. É como se as pessoas estivessem sofrendo devido ao contexto externo, que é aquela ideia, né, que eu até comentei no início, né, do Rousseau, que é o meio que é ruim, né, o ser humano nasce bom, mas o meio corrompe, então é muito dessa ideia, né, então a gente tem que mudar o meio para que as pessoas fiquem melhores, né, digamos assim, mas pelo paradigma consciencial a gente vê que é o contrário, nesse sentido, né, então primeiro a mudança começa pela consciência, e aí às vezes o que eu vejo assim nesse sentido, tem até acho que o professor Valdo ele traz um pouco isso no TAC também. O processo, acho que é do para-direito, o processo assim, da democracia, enfim, que ele vai falando assim que... Vamos pensar o seguinte, em relação a isso. O que é mais útil? A gente olhando, por exemplo, essas revoluções que acontecem, né, externas, o que funciona mais? Essas revoluções? Ou se todo mundo resolvesse estudar a si mesmo, fazer autopesquisa, estudar sobre evolução e se dedicasse a fazer reciclagens constantes. Se todo mundo se dedicasse a fazer reciclagens constantes e estar mais coerente com a cosmoética, o que você acha que seria mais assim, efetivo para o planeta? Isso? As pessoas estarem estudando, as pessoas estarem buscando reciclar, ou a gente tentar mudar o mundo, se revoltar porque as coisas não são do jeito que deveria ser? Então, eu vejo muito nesse sentido. A gente começa primeiro com a autoridade moral, com o exemplarismo e a coerência. Eu acho que essa é a primeira forma da gente fazer assistência. Se a gente não muda a gente mesmo primeiro, a gente vai querer brigar com o mundo, que o mundo não é bom. Então, porque, olha, gente, sinceramente, né, por exemplo, a maior parcela da humanidade está com 25% da escala evolutiva, do serenão. Logo, tem um monte de problema. Um monte de problema. Se a gente começa a fazer autopesquisa, a gente começa a olhar para o nosso esgoto pessoal. Eu, pelo menos, começo a olhar para o meu esgoto pessoal e começo a sentir vergonha. Como que eu vou reclamar do outro se eu tenho tanta coisa para mudar? Tenho tanta coisa ainda para reciclar. Então, eu acho que começa primeiro na gente, né? A mudança. Depois e aí, quanto mais a gente vai melhorando o nosso holopensene, a gente vai melhorando isso, eu acho que mais as coisas vão melhorando. E também eu vejo assim que essa revolução de querer mudar as coisas dessa forma, né, meio que impor uma ideia, também é uma visão bem materialista, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar, eu acho que a primeira mudança começa também pelos holopensenes, né, pelo holopensene.
e pelo processo também extrafísico, né? Então a gente começa às vezes a fazer uma mudança extrafísica do ambiente, a gente começa a melhorar o holopensene para daí poder às vezes dar oportunidade para que intrafisicamente aquilo comece a melhorar, né? Então eu vejo muito nesse sentido. Então começa primeiro com essa mudança interna, pessoal, para depois, né? E aí isso vai repercutindo externamente, né? Vai melhorando o holopensene de tudo, sim.